E aí, gente boa? Que a paz de Jesus esteja no seu lar, viu? Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua companhia aqui no nosso culto. Hoje pela manhã tivemos um tempo de consagração, onde o povo congregacional se juntou num propósito de jejum e oração pela nossa nação. Graças a Deus, é muito bom quando o povo se reúne em um só propósito. E eu lembro que pela manhã eu estava falando que há tempo para tudo, né, irmãos? Eu ali no meu quebrantamento em oração, eu lembrei de uma situação que eu estava compartilhando com algumas pessoas, eu quis até publicar isso, de alguma forma, que estava com saudade de fazer bagunça, né, de brincar. Os irmãos sabem que eu sou meio bagunceiro. Mas há tempo para tudo, né? E o tempo hoje eu acho que não está muito para bagunça, não está muito para festa. Nós hoje vivemos o momento mais crítico da pandemia e há muitos amigos, muitos irmãos sofrendo. Quando não é sofrendo por dificuldade financeira, é sofrendo por um parente ou até mesmo por estar doente. E essa doença, ela por causa da proporção, por causa da mídia, por causa da repercussão que ela tem, ela faz um estrago muito grande aqui, na cabeça. Eu lembro que na primeira semana da quarentena, eu fui acometido de uma gripe que há muito tempo eu não tinha. Aí imagina, a cabeça como fica. Eu tive crise de ansiedade, tive uma série de coisas, não só pelo que nos aguardava, né? E aquela situação difícil, e fazendo aqueles testes caseiros para ver se eu estava doente ou não. Nada próximo, não tinha tosse, não tive febre, só estava com aquele corpo, aquela prostração que a gripe nos traz. Mas olha como que o meu psicológico ficou abalado, e eu me coloco no lugar das pessoas que recebem lá o diagnóstico. Olha, você está com Covid. Irmãos, não é tempo de festa, é tempo de humilhação, tempo de quebrantamento. Que Deus tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia da sua vida, e nós nos unimos à sua dor, viu, meu irmão, minha irmã? Estamos em oração aqui por você. Deus, a nossa provisão irá nos surpreender. Amém? Joia? Vamos à leitura então da palavra do Senhor? Eu queria ler com você no livro de João, capítulo 20, a partir do verso 24. Nós vamos ler um texto, e como a Luciana já orou, cremos que Deus há de falar ao seu coração. Eu não sei, irmãos, quando a gente fala, vamos ler o texto tal, eu não sei se você da sua casa, você abre a sua Bíblia. Quem está em casa, tem costume, vocês sabem que tem costume quando estão em casa de abrir a Bíblia, quando a gente pede? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Mas que a Flavinha está sempre botando aí a cola para a gente aí na tela, eu não sei se vocês têm esse costume. A sua Bíblia está ali, você já viu? Eu não sei se vocês têm esse costume. Bom, vamos lá. João capítulo 20, versículo 24, diz assim: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas, e a minha mão na marca em seu lado. Aqui ele estava fazendo referência daquela lança que Jesus recebeu, a perfuração daquela lança no seu lado. Aí no verso 26, 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé
estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Ou melhor, felizes são aqueles que creem sem ver. Amém. Eu lembro que há 12 meses atrás, não precisamente, logo no início da nossa quarentena, né? Foi algo assim meio que de repente, nós víamos apenas pelos jornais notícias da China, notícias da Europa, e de repente, bem que de repente, de uma semana para outra, olha, primeira contaminação comunitária na cidade, no Brasil, e aí os estados começaram a entrar em alerta, e aí iniciou-se a quarentena. Eu acho interessante que desde o início, né, desse chamado Covid-19, esse vírus, muitas teorias surgiram-se a respeito disso, né? Em especial quando chegou ao Brasil. Até então, para a gente via aqueles cenários na Europa, na China, onde começou, lá em janeiro, né, mais ou menos. A gente olhava para aquilo e talvez você, como eu, olhava, lamentava, se impressionava, mas estava lá. Mas quando chegou aqui, pronto, aí levantou-se as conspirações, levantou-se as teorias, e muitas, eu vi muitas, eu listei aqui apenas 6, 5, de tantas que eu vi. Eu ouvi gente falar: não, isso aí é uma conspiração que estão fazendo para tirar o nosso presidente Bolsonaro, isso aí são os inimigos, são os comunistas, isso é o PT que inventou um negócio desse para poder tirar, a mídia manipula. Aí começou a surgir as teorias. Outros foram dizer: não, foi fabricado em laboratório esse vírus, isso aí tem segundas intenções. Diziam que a China criou esse vírus por interesses econômicos, agora está o mundo todo desse jeito, e a China agora vai vender à vontade, e teoria atrás de teoria. Outros mais céticos falavam: não, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água, gente, isso aí não é nada, isso aí... Vamos continuar a nossa vida, vamos viver, que esse negócio aí, né, vocês estão exagerando demais. Lembra das teorias? Lembra das soluções, dos remédios? Quantos remédios, quantas... Meu Deus, tanta coisa falando. Até muitos falaram que o Covid era uma farsa, era uma mentira. Isso aí é a mídia que está falando isso tudo para manipular a gente. Muitas e muitas informações e desinformações em torno desse tema. Mas deixando as possíveis motivações, irmãos, não temos contra os fatos. E o fato é que nós hoje estamos travando uma guerra com o invisível. O nosso inimigo é invisível e a guerra foi declarada. Até os mais incrédulos hoje desistiram das suas mais variadas e divertidas teorias. Porque hoje a doença chegou à sua porta. Hoje talvez um vírus infectou um parente. E aí toda aquela teoria, toda aquela coisa, toda aquela história ficou de lado. Abandonamos todas essas coisas. Porque hoje os nossos olhos estão vendo o estrago que isso tem causado tão de perto da gente. Eu sei que muita gente tem dificuldade, e uma enorme dificuldade, de lidar com aquilo que os olhos não veem.
né? Quem aqui nunca ouviu dizer, ou quem aqui nunca disse, né? Eu só acredito naquilo que vejo, ou posso tocar. Já viram isso? Ou então eu lembrei do ditado popular que muita gente acha que é versículo da Bíblia, né? Ah, não, o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso não está na Bíblia. Isso é um ditado popular. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não fica triste comigo não, meu irmão, mas não está na Bíblia. Isso é um ditado. E esse ditado, como muitos ditados populares, não é um ditado absoluto, né? Não fala de toda a verdade, pelo amor. Há quem diga que, se isso fosse verdade, o que nós podemos explicar a respeito da saudade? E aí? E a saudade é justamente o contrário disso tudo, né? É por você não ver, é por você não tocar que você está sentindo. E isso significa que a saudade não existe só porque você não está vendo, não está tocando? Né? Precisamos ter atenção a alguns fatos. Interessante que toda essa minha introdução, tudo isso que a gente realmente viveu ou estamos vivendo em menor intensidade, vivemos e expressamos pela dificuldade que temos de aceitar o invisível, a dificuldade que temos de aceitar coisas que os nossos olhos não podem contemplar, mas que a gente sabe que existe e é real. E aqui na famosa história de Tomé, Tomé fez muita coisa maravilhosa, fez muita bênção, mas se tem uma coisa que marcou a vida de Tomé foi justamente a sua incredulidade. Hoje ele é conhecido como, né, virou chavão não, virou, esqueci o nome da expressão que se dá, né? Virou uma caricatura. Quando se fala de incredulidade, lembra-se de quem? Lembra-se de Tomé. Lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 2 a 9, diz, 1 Coríntios 2, versículo 9, diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma indagou, ou imaginou, perdão, o que Deus tem preparado para os que o amam. Paulo tirou esse versículo baseado lá em Isaías. Deus falando com Isaías, capítulo 64, versículo 4, Isaías falou, né? Porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Bom, irmãos, estamos diante do invisível. Estamos diante daquilo que os nossos olhos não podem ver. Estamos diante de situações que nos trazem temor, situações que podem nos trazer preocupação, né? Muitas coisas pela ansiedade, coisas que não estão acontecendo agora, a gente está sofrendo porque estamos imaginando lá na frente, né? E se o coração dispara e você sente dor agora, sente medo agora, sente angústia agora, de uma coisa que, e se? Não é verdade? É a famosa ansiedade. Muita gente sofrendo disso agora, por uma coisa que ainda nem aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. Eu lembro no retiro que a gente fez esse ano, retiro de carnaval, a gente ia para a roça, para um lugar que não tinha asfalto, um caminho de chão enorme, e poucos dias, na verdade não era nem poucos dias, a gente estava vindo de dias de chuva, né? Dias de chuva. E aí, quando deu uma chuva muito forte, uma irmã que iria para o retiro me ligou, aflita, preocupada, que não ia mais para o retiro. Eu, meu Deus, mas por que você não vai? Por causa da chuva, e o meu carro não é bom para andar na lama. Meu Deus, ela estava imaginando já no dia do retiro que ia chover e lá o carro dela... E pronto, já não ia mais para o retiro.
Resumindo a história, foi para o retiro, o carro não atolou, a chuva também não parou, ficou chovendo o retiro praticamente todo, e não teve motivo nenhum para tanta preocupação e nem para tanta ansiedade, porque a coisa iria ainda acontecer. Coisas que os olhos não veem, que trazem preocupação e desespero muitas vezes. É a famosa ansiedade. Mas não é só por isso, há outras dificuldades também, há outras preocupações também em torno dessa questão do ver. É interessante que eu não tinha planejado essa mensagem até pouco tempo, e depois que a ideia começou a surgir, me fez lembrar do nosso último encontro aqui, que a gente falou que os limpos de coração verão a Deus. E hoje estou eu falando de novo sobre ver, só que agora não ver, o não ver, né, o contrário, né? Como lidar diante do invisível. E aí, de forma surpreendente, a gente vê essa história tratando, e eu quero chamar a sua atenção, destacar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que mesmo que os seus olhos não vejam, Deus conhece o seu problema e sabe do que você precisa. E aqui é interessante que o cenário descrito aqui pelo evangelista João é um cenário pós Jesus ter sido crucificado, né? Ele foi crucificado, morreu, e aí houve a ressurreição, Jesus apareceu, menos Tomé, e a situação entre eles ainda era confusa, era complicada, porque havia uma fofoca, havia um murmúrio espalhado pelos romanos de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e começaram a dizer que ele tinha ressuscitado, né? Talvez essa fofoca, essa situação possa ter gerado uma certa tensão entre eles, de forma que os discípulos estavam todos reunidos. E, de repente, o mestre aparece no meio deles. E o mestre poderia falar muita coisa, dizer muita coisa, mas a primeira coisa que o mestre disse, quando se colocou entre eles, foi: paz seja com vocês. Nós que vivemos no mês da família, eu não poderia deixar de puxar essa brasa para esse tema também, de dizer que quando Jesus se põe no meio, ele traz a sua paz. Quantos lares hoje vivendo perturbação, vivendo angústias, vivendo desentendimento. Eu gostaria que você, aí mesmo onde você esteja agora, faça essa oração, clame pela presença de Jesus, porque quando Jesus se põe no meio, ele é poderoso para trazer paz. E você sabe que a paz que Jesus dá não é a paz que o homem conhece por causa do dinheiro sobrando, não é a paz que o homem conhece porque está do lado de uma mulher maravilhosa, de uma família de filhos bonitos e saudáveis. Não, a paz que Jesus dá excede todo esse entendimento. É uma paz que mesmo no meio de uma pandemia, você consegue descansar. É uma paz que mesmo diante de um caos financeiro, você consegue descansar. É uma paz que mesmo diante de uma família se esfarelando, você pode descansar. Não porque você esteja vendo resultado diferente, não porque você esteja vendo melhoras, mas porque Jesus se colocou no meio e lhe trouxe a paz. Paz seja com vocês. E foi essa palavra de Jesus no meio daqueles discípulos, talvez aflitos, ansiosos, devido ao contexto e o momento social que eles viviam. E não poderia ser diferente, ele volta para Tomé e traz toda essa situação exposta por Tomé. Tomé confessa Deus, confessa Jesus como Senhor, confessa Jesus como Deus, e aí traz a palavra aqui final, Jesus dizendo para eles: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Hebreus,
capítulo 11. Talvez você já tinha até lembrado dessa palavra. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu ler na tela igual de vocês, que a minha versão aqui é diferente. Olha lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Jesus está falando, felizes aqueles que creem sem ver. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, felizes, bem-aventurados são aqueles que têm fé, aqueles que recebem de fé. E aí é impossível também falar de fé, de receber fé e não lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem sabe de cor? Fala aí, escreve aí rápido, rápido. Efésios capítulo 2, versículo 8. Podemos ler? Então vamos lá, você já botou, fofa? Efésios 2, 8. Deu tempo de você escrever, hein? O que diz então Efésios 2, 8? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras, não vem né, no verso 9, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa semana nós fechamos um estudo bem bacana, eu gostei muito de fazer esse estudo, uma repercussão foi legal. Eu não sei se a repercussão foi legal, porque a gente entrou naquela campanha de multiplicar os nossos inscritos no YouTube, ou se realmente os irmãos gostaram, mas eu tive muitos retornos disso. E, de fato, a doutrina da justificação é algo maravilhoso. E pela fé, que não vem de mim, essa fé que não vem da minha razão, essa fé que não vem do meu costume familiar, da minha cultura, mas é uma fé que vem do céu, um presente de Deus. Deus, eu não sei por qual motivo, olhou para você, olhou para mim e viu graça em nós, teve misericórdia e nos colocou fé. Palavra que o meu filho tanto gosta e tanto usa, mas com um conceito bem diferente do que o conceito bíblico, né? De fé, que é a certeza daquilo que você espera e a prova, a convicção dos fatos que não vêm. Seja crítico, faça a sua autoanálise agora, o seu coração, diante de tudo que temos visto e falado. Como está o seu coração? Como está o nível de fé? Eu sei que precisamos nos encorajar uns aos outros, eu sei que precisamos mutuamente nos ajudar. Eu sei que é difícil demais caminhar sozinho. Em tempos de isolamento social, nós precisamos ter o cuidado de não ficarmos sozinhos. Eu tenho falado e estimulado você a ligar para as pessoas. Faça com que as pessoas ouçam a sua voz, ouça a voz de outras pessoas, não se isole nesse sentido emocional. Pessoas precisam da sua ligação. Você precisa ouvir outros. Não se isole, precisamos nos encorajar mutuamente. Precisamos uns aos outros trazer palavras de incentivo, palavras de encorajamento, de fé. Precisamos ajudar os nossos irmãos, porque a caminhada não tem sido fácil. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, deixa eu ver se eu estou bom de Bíblia. 10, 9. Não é 10, 9, eu não estou bom de Bíblia, irmãos.
É 10:8. Errei pouco, né? Tenha misericórdia de mim, né? Porque o 8 e 9 é bacana a gente ler junto. Vamos ler? Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas ainda não é o versículo que eu quero, não. Vamos seguir? Como diz, você tem que aprender a usar o negocinho do lado que eu já lhe falei. Como diz, pois é crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Vai. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Meu Deus, eu não achei o versículo que eu queria, mas é o 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito sem ninguém lhes falar? Como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E o pastor passando vergonha, porque não achou o versículo que queria. Bom, eu vou falar logo qual é o versículo, e você tenha misericórdia de mim. O versículo que eu queria dizer, talvez você até cita para mim depois aí, é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Flávio já matou a charada aqui, ó. É o 17. Na verdade, está sendo interessante toda essa leitura, né? Mas no 17 vai dizer, consequentemente, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Olha para mim. Presta atenção. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o Evangelho. E ouvir a respeito de Cristo. Seja um instrumento de Deus, encorajador. Seja um instrumento de Deus para levantar aquele que está caído. Porque felizes, palavra de Jesus, felizes os que creem sem ver. E a fé é você ver o invisível. Mas como ver o invisível se os meus olhos só enxergam calamidade, dificuldade, luta, tribulação, doença, o termômetro marcando a temperatura alta que não cede nunca, os exames desfavoráveis, é a conta que está chegando e o salário não sai, o auxílio, qual é o nome do auxílio? O auxílio emergencial não sai, e essas coisas, e você não vê, só vê cenário, só vê coisa ruim. Meu irmão, minha irmã, meu Deus do céu, eu estou quase me levantando. Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Você precisa levar uma palavra de fé, compartilhe uma palavra de fé para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe de você. Os dias são maus, compartilhe isso. Encoraje as pessoas, levanta quem está caído, deixa Deus te usar. Meu Pai do céu. Nós não podemos ceder diante do invisível. Nós não podemos ceder diante da calamidade visível, melhor dizendo. Não podemos ceder diante de um cenário desfavorável. Não podemos ceder diante do Tomé, coitado do Tomé.
os olhos dele viram Jesus morrer naquela cruz. Os olhos dele viram os cravos, viram aquela lança. Imagina que Tomé, sentindo a dor de Jesus quando aquela lança, Tomé viu isso tudo. E agora o povo fala, não, Jesus está vivo. A gente viu. De vivo o quê? Foi de imediato. Eu não sei o que os seus olhos estão vendo. Não sei o que os seus olhos estão vendo. Eu sei que muita gente, infelizmente, por não estar vendo a calamidade, anda de forma relaxada, né? Muita gente criticou, falou mal, até que a doença bateu na sua porta, bateu no seu familiar. Aí cessaram-se as críticas, né? Se o brasileiro é meio especial, né? Se o brasileiro hoje, se o povo brasileiro hoje se isolar durante 10 dias, é o suficiente para acabar com tudo, irmãos. Mas quem consegue ficar 10 dias isolado? Quem consegue ficar 10 dias? É o suficiente para matar o vírus. Mas cria-se leis, cria-se normas, cria-se decretos, cria-se tantas coisas. E está a gente aqui a trancos e barrancos. Mas eu quero falar para você, ainda que esse mal esteja assolando a sua porta, então outros tantos males, e os seus olhos não conseguem enxergar o divino, os seus olhos não conseguem enxergar a provisão, os seus olhos não conseguem enxergar o Jesus ressuscitado. Eu quero lhe dizer o seguinte: Ele está vivo, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Fato. Não preciso ver, não preciso tocar. Fato. Fato porque a fé foi derramada em meu coração. Fato porque o que minha mãe semeou na minha infância, ela pôde ver os resultados na minha adolescência. E a graça de Deus veio sobre mim e me trouxe essa certeza. Jesus está vivo, Jesus está presente, Jesus é real, Jesus conhece a minha dor, Jesus sabe até onde eu posso suportar. Tem dias que fico fraquinho, tem dias que fico jururu, mas eu tenho recebido palavras de incentivo, pessoas têm me percebido e têm me alcançado. Deus vai lhe alcançar, Deus vai lhe visitar, vai se colocar no meio da sua situação e vai dizer: paz seja sobre você. Esse é um aspecto da palavra, amém? O outro aspecto da palavra é: Deus quer usar você para que essa palavra de fé alcance os corações. Deus quer usar a sua vida para falar com a sua colega, com a sua amiga, com o seu irmão, seu parceiro, faculdade, trabalho, você sabe. E quer usar a sua vida para que a palavra de fé chegue até ele. Você está me entendendo? Você está percebendo o quão importante e necessário é você nas mãos do Deus vivo? Você, igreja, você, corpo de Jesus. O reino não está em quarentena, o reino de Deus não está em lockdown. O reino de Deus continua crescendo, o reino de Deus continua se expandindo, e você é agente desse reino, e você é cidadão desse reino. Faça você a sua parte, e compartilhe o Evangelho, e divulgue o Evangelho, e pregue o Evangelho, porque o Evangelho vai chegar aos corações, as pessoas vão ouvir e vão entender, e a fé será brotada nos seus corações. E mesmo não vendo, elas poderão perceber o cuidado de Deus nas suas vidas. Mesmo não vendo, elas poderão sentir a presença de Jesus trazendo a sua paz. Amém? Amém ou não amém? Hã? Nada melhor do que consagrar a nossa vida ao Senhor, não é verdade? Nada melhor do que consagrar tudo que temos